Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí das movimentações que o preço teve hoje, quais foram as oportunidades, o que o preço fez em cima dos nossos estudos. Lembrando que hoje eu acabei estando meio ausente aí no grupo do Telegram, porque eu tinha uma reunião, passei uma reunião a tarde inteira hoje, e eu acabei de chegar em casa para gravar o estudo. Então, hoje eu tive um pouco ausente, mas amanhã a gente está de volta com a nossa live, às 9h15 da manhã no YouTube. Então, eu aguardo vocês e espero que estejam todos presentes lá. Quanto ao mercado hoje a abertura do mercado foi bem num ponto onde a gente tinha a expectativa de uma venda, né? A gente tinha traçado isso. E conforme eu estava falando com o pessoal lá no nosso estudo não, né? Na nossa aula hoje, o pessoal da terceira turma, que hoje teve aula ao vivo durante o pregão, a gente tem que aprender, turma, a enxergar o gráfico dessa forma, sabe? Com a distância maior, porque desse jeito a gente consegue se programar mais. A gente se programa e tira a ansiedade. Como assim se programa, Emerson? Eu sei que aqui são minhas regiões de venda, eu sei que é por aqui eu sempre vou pensar em vender, por quê? Porque eu tenho esse movimento aqui, 50% dessa perna de impulsão. Isso aqui é uma retração. Eu estou dentro de uma região premium vendedora. Não existe como eu pensar em compra, tá, pessoal? Até quem acompanhou ali, quem estava no grupo, viu. Esse aqui foi o trade que eu fiz hoje no teste da mesa proprietária. Para quem não sabe, eu estou fazendo o teste da Euroinvest, parceiro aqui do canal. Esse link que está na descrição, também esse QR Code no canto da tela, é só você clicar. Melhor mesa com as melhores condições hoje para que você possa operar sem torrar seu capital, tá, turma? Então, o que eu tinha aqui, pessoal? A gente tinha um desenho, não percam tempo, turma, aproveitem. Uma galera já está fazendo teste, tem gente já passando, operando na conta real ali no grupo. Cliquem aí, vão fazer teste de mesa proprietária, que é o que nos dá as melhores chances no mercado de sobreviver. Então, como eu estava falando aqui, ó, ele abriu nesse imbalance, que até ele está marcado em vermelho, mas isso daqui é um imbalance, tá, turma? Ele estava em amarelo na hora do grupo. E quando o preço abre aqui, olha o que ele faz. Ele abre com esse candle de rejeição enorme, né? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. Com esse candle de rejeição enorme, né? Busca essa liquidez aqui, volta para testar o topo. Quando ele voltou e deixou esse pavio aqui, eu não entrei na ida, tá? Quando ele voltou com essa rejeição aqui, aí eu botei minha ordem aqui. E o alvo desse trade era onde? Era aqui, turma, ó. Então eu falei pro pessoal lá no grupo, era a base do order block. Por que era a base do order block, Emerson? Se você está a favor da tendência de vendas? Porque ele não chegou no meu alvo ainda, ó. Eu tenho espaço, então ele pode testar esse order block aqui e subir, que foi o que aconteceu. Só que aí, turma, é o grande X da questão. Isso aqui é um order block comprador, mas quem estava hoje acompanhando na sala lá no nosso treinamento, em momento algum eu falei para comprar aqui. Por quê? Porque o nosso gráfico é vendedor e o Smart Money, o segredo dele é esse. Se o meu gráfico é vendedor, se eu estou em uma tendência de baixa, o que eu vou esperar ele fazer? Ele já me deu um sinalzinho aqui, tá? Ó, ele perdeu esse nível aqui. Só que eu tenho uma região importante aqui, ó. Eu tenho um outro imbalance pequenininho aqui que estava ali só esperando ele para ser mitigado antes daquele order block. Como eu sempre falo, imbalance é mais forte que order block. E foi aqui que ele deu mais entradas de vendas, tá? Esse trade aqui meu, para quem não viu, ó, deu 570 pontos, tá? 560, foi por aí. Mas foi um trade que foi direto ao alvo. E aqui depois ele deu outra oportunidade, ó, ele deu venda, tá, pessoal? Por quê? Porque o mercado tá para baixo. Depois ainda ele rompe aqui, ó. Aí ele faz o choque aqui, depois que ele faz o choque, ele volta aqui, ó, no order block. Aí ele dá uma entrada cirúrgica para quem ficou operando até de tarde.
E então, turminha, essa é a visão que vocês precisam ter do Smart Money. Quando chegar a hora de tomar decisão, não pensar duas vezes, tá? Então, é dessa forma que tem que ser, e é dessa forma que vocês vão ter que ter sucesso no mercado, certo? Então, feito isso, vamos para as nossas marcações aí para o pregão de amanhã, que a gente vai estar vendo quais são as melhores oportunidades que a gente tem aqui, ó. Lembrando, a gente ainda está dentro desse range aqui, ó, tá? Porque ele não perdeu fundo, viu, pessoal? Então, a gente tem que estar esperto com o quê? Com a abertura desse pregão amanhã. Aqui eu não tenho assim, ó, vou marcar um order block, eu tenho uma retração aqui e tenho esse movimento. Vou procurar por alguma coisa nos 5 minutos, porque por esse 15 minutos aqui, ó, eu só tenho zona mitigada aqui nesse meio. Eu não tenho nada que possa me falar, essa aqui é uma região interessante. Quando a gente vem para os 5 minutos, a gente percebe que nós temos o que aqui, ó? Lá embaixo daquela região, nós temos esse cara aqui, ó, tem um order block de extremidade, né, pessoal, que a gente diz assim. Ele é um order block de venda de extremidade que pode ser mitigado quando o preço pegar a liquidez dessa região aqui, ó. Apesar que essa liquidez aqui já foi pega, tá, desse topinho, então vocês precisam ficar espertos, porque quando ele tem essa liquidez aqui, ó, se ele renovou o topo, ele já varreu essa região aqui, tá? Então fiquem muito espertos para isso. Depois disso, o que a gente tem aqui nesse movimento? Se eu pegar a nossa FIBO e trazer para essa última região aqui, eu vou ter uma zona aqui. Eu vou ter uma região aqui que é uma região de atenção, tá? Pessoal, não é assim, vou chegar lá e vou vender. Não, é uma região de atenção que a gente tem aqui para tomada de decisão, que é essa zoninha aqui, ó. Mas que vocês percebam, ela é muito próxima dos 50%, tá? Então tem que ficar atento com isso. Essa proximidade dos 50% aí gerar uma ansiedade aí ou precipitação num trade. O ideal é esperar que esse preço vá um pouco mais acima. Só que essa região aqui é uma região muito ruim de marcar as coisas. Posso até pensar também nesse cara aqui, ó, nessa região, tá? E também talvez seria a melhor região a se esperar em vez daquela ali de baixo. Essa região aqui, tá? Porque você já está dentro de uma melhor região premium e eu tenho essa liquidez aqui embaixo, ó. Eu tenho essa regiãozinha aqui que ele pode pegar essa liquidez para seguir o caminho dele de volta. De qualquer forma, para ele seguir o caminho, ele precisa romper esse fundo. Tá? Ele precisa romper esse fundo aqui. Então, tudo vai depender da abertura do pregão amanhã, onde ele abrir. Se ele abrir rompendo o fundo, é esperar para ver se ele vai falhar o fundo e voltar aqui para dar continuidade, tá, turma? Lembrando, ele está numa zona extrema, então tenha um pouco de paciência para aguardar os melhores movimentos do preço. Do mais, as outras marcações permanecem as mesmas, tá? Esse order block aqui, eu vou deixar ele aqui porque ele é um order block grande de 4 horas, então vale vocês estarem atentos quanto a isso, ok? Então, bora para o nosso dólar. Vamos ver o dólar como foi. O dólar hoje ele foi bem sacana na abertura, né? Ele fez o sweep, até um aluno nosso, o Mário, tinha falado que ele poderia abrir fazendo esse sweep aqui. Ele fez o sweep no fundo, capturou toda a liquidez que ele precisava dessa região de fundo aqui e voltou com tudo lá para cima. Deu uma compra espetacular o dólar na abertura para quem fez, né? Para quem opera dólar e quem teve coragem de operar num candle forte desse aí, tá? Ele só veio capturar a liquidez desse fundo aqui, ó. A gente até nem tinha marcado, porque eu falei que estava dependendo de como seria a abertura do mercado, né? Mas ele veio pegar essa liquidez e aí acabou dando um trade maravilhoso. O que a gente tem para cima no dólar? A gente permanece com aquelas regiões e a gente tem essa nova região aqui, que foi gerada, tá? No pregão, acho que foi de ontem essa aqui, né? Porque isso foi no pregão de ontem, esse daqui. Não, foi hoje. Foi no pregão de hoje. Ele começou o dia aqui rompendo esse topo e dando trade de compra. É verdade, pessoal. Ele veio, eu que me confundi. Ele foi mitigar esse order block aqui,
e acabou dando a venda, né? Então ele deu a compra na abertura aqui, depois ele deu a venda e aqui no final do dia ainda teve alguma coisa de notícia e ele voltou a mitigar aquela região do fundo. Então o dólar ele está concentrado nessa região, a gente atualiza o order block para o lado de cá, a extremidade. Tem esse cara aqui do fundo ainda e também a extremidade lá de cima. Então, para vocês aí que estão aguardando por alguma tomada de decisão no dólar, reparem que ele está, apesar do movimento de hoje, esse movimento de hoje ele foi um movimento de pullback, tá, pessoal? Isso aqui é um pullback, isso aqui é a continuação do movimento, tá? Agora, para amanhã o preço ver o que ele vai fazer, ele vai ver se ele vai continuar aqui ou se esse preço rompe aquele topo aqui e volta a subir. O fator determinante para a mudança de lado desse preço é esse topinho aí de cima, acima dessa região aqui, tá? Se ele perder esse topo, aí pode ser que ele dê continuidade nessa pernada de alta que ele está fazendo. Se ele confirmar que esse aqui é um fundo, depois desse, aqui nós estamos terminando, lembrando, olha, ele ameaçou fazer um choque aqui, então aqui nós estaríamos terminando esse pullback e iniciando a nova perna de impulsão após esse pullback, certo? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos um ótimo descanso. Um excelente pregão amanhã para quem não vai participar da live. Quem tiver afim, está convidado. Às 9h15 da manhã começa a nossa live. Um grande abraço a todos e até amanhã.